Salve, salve, prezado, salve, salve, prezadas. Vocês já me conhecem, sou o professor Dr. Tiago Pérez. Esta é a disciplina Escrita Científica e Estratégias de Pesquisa. E, né, como tudo que é bom chega ao fim, esse é o nosso último encontro. Nesse encontro, nós vamos já falar da operacionalização, já da aplicação da ciência na massa, né? Ao longo dos últimos encontros, nós nos debruçamos em uma série de aspectos da operacionalização da pesquisa, né? Dentre elas, a definição de problema de pesquisa, a definição de hipótese, a composição de objetivos, né? Objetivo geral, objetivos específicos, como também, né, a escolha do método mais adequado a cada caso. Falamos também, né, sobre a composição do referencial teórico, falamos da ciência, né, de maneira geral, né, como que ela vai se contrastar com o conhecimento comum, né, com o senso comum, por assim dizer, né, e hoje a gente traz alguns últimos apontamentos sobre isso, já pensando em colocar a mão na massa, né, aliás, eu trago algumas curiosidades, né, de um livro de psicologia da APA, né, da American Psychology Association. Em verdade, fazer pesquisa científica exige que você, de alguma forma, consuma um pouco de ciência antes disso. Né? É que nem, sei lá, né? Eu vou fazer um bolo, eu vou fazer. Você já comeu um bolo? Como que você sabe se o bolo tá bom ou não se você não comeu o bolo? Né? Eu vou fazer um prato, né? Eu vou fazer uma tatuagem, né? Como você sabe que a tatuagem ela tá boa ou não se você nunca viu uma tatuagem antes, né? A ciência não é diferente. Então, para você fazer ciência de qualidade, você tem que entender minimamente, né, do que está rolando no seu campo, da lógica que está involucrada no seu campo, né? Por isso que no comecinho aqui eu trago uma série de perguntas testes, né, para ver como que está o conhecimento de vocês aí acerca da ciência, né, mais especificamente da ciência psicológica, né, mas poderia ser outro campo do conhecimento, e depois, mais para frente, né, quando a gente for falar aqui dos métodos, né, quantitativo e qualitativo, eu vou falar um pouco de correlação. A correlação é quando duas coisas, né, vão coincidir no tempo e no espaço. Isso pode ser um indicativo de causalidade, mas pode não ser. Duas coisas podem se dar no espaço ao mesmo tempo, sem que haja correlação entre uma e outra, ou ainda, né, pode haver uma terceira variável que vai se correlacionar com uma e outra, mas que não vão se relacionar entre si, ok? Então, vou fazer algumas perguntas aí, tentem responder mentalmente, se quiserem deixar aqui no comentário se acertou ou não acertou, aqui as perguntas, para mim vai ser bem legal para ver também um feedback do que está rolando. Então vamos lá. Então a primeira, suponhamos que uma figura de autoridade, um cientista, um policial, uma figura de autoridade, peça a estudantes universitários, né, assim como os senhores, que ministrem choques elétricos quase letais em outro estudante que não os prejudicou de maneira alguma, né? Ou seja, um professor vem, você e fala, por favor, dá um choque lá quase letal no seu coleguinha de turma, e eu pergunto, né, qual que é o percentual de estudantes que concordaria com isso? É um percentual baixo? É um percentual alto? É um percentual mediano? Valendo. Tic-tac, tic-tac. Vamos fazer o efeito aqui, ó. Dramático. Voilá, né? Se você respondeu um percentual baixo, você errou, é um percentual significativamente alto, 65%. Stanley Milgram desenvolveu um experimento clássico no século XX, aonde uma pessoa, né, disfarçada de experimentador e uma pessoa que estava fingindo que estava tomando choque, não tomava choque de verdade, e você tinha a terceira figura, que era uma pessoa que estava sendo testada de fato. Né? Então você pedia para essa pergunta, não, você tem que dar um choque nessa pessoa aí. E a maioria ia até o fim, chegava quase até um choque fatal. Né? Isso trouxe um novo insight para a psicologia sobre o papel que a autoridade exerce no mando em relação às pessoas. Vamos lá, uma outra pergunta. Se você dá a crianças um prêmio por fazerem alguma coisa que já gostam de fazer, sei lá, brincar,
elas subsequentemente gostarão dessa atividade? A, vão gostar mais, B, vão gostar menos, ou C, vão gostar o mesmo. Valendo, vamos soltar aqui o efeito o auditivo. Ficou legal, né? Esse efeito. C, né? Premiar alguém por fazer algo que ele já goste, geralmente fará com que ele goste menos dessa atividade no futuro. Olha que interessante, geralmente a gente acha que ganhar um prêmio faz a gente gostar mais, na verdade faz gostar menos. Se você já gosta de uma atividade, é remunerado por isso, recebe algum prêmio por isso, isso faz você gostar menos, né? Olha como, né, muitas vezes um resultado de ciência não é exatamente intuitivo, entende? Essa é a distância, né, entre ciência e conhecimento comum. Vamos para a próxima pergunta. Quem, a seu ver, se sentiria mais feliz com a escolha de um produto de consumo como um pôster de arte? A. Pessoas que passam vários minutos pensando no porquê gostam ou não de cada pôster. B. Pessoas que escolhem um pôster sem analisar as suas razões ou sentimentos, ou seja, alguém que escolhe rapidinho ou alguém que reflete bastantão. Vamos lá. Vamos lá, então a resposta é B, né? Pessoas que escolhem rapidinho, né? Então descobriu-se que pessoas que não analisavam seus sentimentos se sentiam mais satisfeitas com a escolha que faziam dos pôsteres, né? Então isso vale, né? Vai comprar alguma coisa no AliExpress da internet, se você ficou olhando muito, provavelmente você vai se satisfazer menos com sua compra do que aquele que olhou rapidinho e simplesmente comprou. 4. Vamos mais umas duas, eu acho que já tá bom, já para a gente começar. A exposição repetida a um estímulo. Estímulo é qualquer coisa externa, né, que recaia em relação ao indivíduo, como uma pessoa, uma canção, um quadro, fará com que você goste dele. A, mais, B, o mesmo, ou C, menos. Ó, estímulo visual, auditivo. Eu já estou gostando menos desse aqui que eu estou fazendo. E a resposta é A, né? Na maioria das circunstâncias, a exposição repetida faz com que o indivíduo goste mais de um estímulo. É o caso, por exemplo, de uma música que você já gosta. Quanto mais você ouve essa música, a tendência é que você goste mais dela, não menos, né? Uma pessoa, né, que você gosta. Quanto mais você é exposta a essa pessoa, a tendência é que você goste mais, não menos. Vamos lá. Acho que mais uma, pelo menos, né? Se você pede a um conhecido que lhe faça um favor, por exemplo, emprestar $10, na cotação de hoje, quase 60 conto, ele concorda. Como resultado dele ter feito esse favor, essa pessoa provavelmente gostará A, mais de você, B, o mesmo de você, ou C, menos de você. Vamos lá. Vamos lá. Então, a resposta é A pessoa, né? Se você concordou em emprestar os 60 conto para ele, aqui, né? Eu acho que foi bem intuitivo. A pessoa vai gostar mais de você. Eu também gostaria mais dessa pessoa. E se você, meu aluno, minha aluna, estiver vendo agora esse vídeo, pode fazer um pix pro professor, que o professor vai gostar mais de você. Vamos uma última, né? Tô ouvindo aí que o pessoal quer uma última. Que coisas as pessoas deploram mais em seu passado? A. Atos que praticam e desejariam não ter praticado, ou seja, aquilo que você se arrependeu. B. Atos que não praticaram e gostariam de ter praticado, ou seja, aquela oportunidade que você perdeu. Ou C. Depende de quanto tempo passou desde o acontecimento. Vamos lá. E a resposta é C, né? Então, descobriu-se na década de 90 que no curto prazo, deixa eu coisar aqui a tela, né, que a curto prazo as pessoas lamentam mais os atos de comissão, ou seja, coisas que fizeram e que desejariam não ter feito, do que coisas de omissão, coisas que não fizeram e desejariam ter feito.
Ou seja, as pessoas têm mais arrependimento daquilo que fizeram, ou seja, aquele porre, aquela palavra que falou e não deveria ter falado, do que deixou de fazer, ou seja, aquela aposta que poderia ter ganhado, porém, todavia, entretanto, no longo prazo, elas vêm a lamentar mais os atos de omissão, ou seja, aquilo que não fizeram, do que os atos de comissão. Olha que interessante, então, quando você, sei lá, alguém te chamou, vamos numa festa ou vamos lá no emprego ganhar bastante dinheiro. Você escolheu para a festa, tomou um porre e ficou muito mal no dia seguinte. A tendência é que você se arrependa mais do porre do que não ter ganhado dinheiro. Agora, no longo prazo, você vai se arrepender menos do porre e mais de não ter ganhado dinheiro. Olha como é interessante, né? A ciência em psicologia, os objetos que você pode descobrir. E o que eu quis trazer aqui é que, em verdade, né, ciência não é só aquela coisa que você vai pesquisar lá a célula ou DNA do tardígrado. Não, é coisa do day by day, é coisa que está próxima a gente, entendeu? Esse que é o material mais relevante, né? O material relevante em ciência é aquele que se coaduna na vida das pessoas, e principalmente aquilo que você pode usar para melhorar a vida das pessoas. Bom, deixa eu compartilhar a nossa tela aqui e vamos à nossa luta, porque como vocês bem sabem, essa não para, essa só continua. Bom, o que para hoje, né, o que acaba é esse nosso último encontro, né? E muito provavelmente nós vamos nos encontrar em outras disciplinas, né? Eu acho que não vai nem ter tempo para sentirem saudade, né? Eu talvez sinta no curto prazo o tempo da saudade, mas depois, enfim, é uma hipótese, inclusive, para a futura pesquisa, né? Mas depois que o tempo passa, né? Sinto mais falta, talvez, daquilo que deixei de fazer, sei lá, dar mais aula, né? Vamos lá, vamos lá. Bom, então, o primeiro ponto da gente pensar é qual é a nossa amostra, né? Ou seja, a gente desenhou uma pergunta de pesquisa muito bacana, a gente definiu hipótese, a partir das hipóteses a gente definiu objetivo geral, objetivos específicos, né? Delineamos uma revisão de literatura a fim de compor o arcabouço teórico, né, que vai dar base da nossa pesquisa, traçamos um método, né? Eu vou fazer uma entrevista, eu vou utilizar aqui uma análise documental, eu vou isso, eu vou aquilo. No caso, né, de interpelar pessoas, né? Vamos supor aqui que você vai trabalhar com questionários fechados, questionários semi-estruturados ou entrevista em profundidade. Aliás, pensando nos primeiros dois casos, né? Qual tipo de amostra, né? Então, o primeiro tipo que eu falo é a amostra não probabilística, né? O que é isso? Amostragens em que existe uma escolha deliberada da amostra, dependendo dos critérios do pesquisador. Por exemplo, quando eu vou escolher entrevistar os alunos da faculdade, porque já estão ali, quando eu vou escolher aplicar o meu questionário a empresários de um determinado segmento em Curitiba, em São Paulo, na Bahia, nos Estados Unidos, quando eu vou, por exemplo, escolher apenas pessoas da Noruega que sejam fãs de punk rock, ou que estejam nos Estados Unidos e sejam fãs de heavy metal, ou que estejam na Coreia do Sul e sejam fãs de K-pop, né? Ou seja, então aqui não é diferente de uma amostra probabilística, aqui existe um critério, ok? Para a escolha, né? Não é a mera aleatoriedade, né? Como, por exemplo, uma moeda que eu caio para cima, pode cair cara ou pode cair coroa. Então vamos lá. Vamos para os tipos e como funciona, e pensando sempre em um exemplo de aplicação. Primeiro tipo, amostragem por acessibilidade ou conveniência. Olha bem aqui o nome, né? Acessibilidade e conveniência, né? O que é isso? É aquilo que está mais fácil do seu universo, né? Se a gente pensar, é aquilo que está mais próximo da gente. Sei lá, eu decido entrevistar a minha própria esposa. Eu vejo ela todos os dias, né? Isso vai ser conveniente, né? Eu decido
entrevistar os meus próprios alunos. Eu vejo ele todas as semanas, né? Então, como funciona a seleção dos elementos a quem se tem acesso, né? É diferente, por exemplo, de eu querer entrevistar o presidente da República, aonde eu vou ter que, enfim, mandar uma carta, um memorando, entrar em contato com o governo, esperar determinado tempo. Não, tá fácil, tá na minha mão, né? Tá ali muito acessível, né? E muita pesquisa se faz dessa forma, né? Se a gente pensar, por exemplo, no âmbito da universidade, a gente tem 3 mil alunos, né, dentro de um campus, né? Então, se eu for em sala, por exemplo, levando um questionário, ou se eu for de sala em sala, falando, galera, tá aqui o link, entra na moral aqui para mim responder, isso é uma amostra de conveniência. Não estou dizendo que é uma amostra ruim, entendeu? É uma amostra que você seleciona, né, justamente pelo fato de você já ter acesso. Vamos dar um exemplo aqui de aplicação. Entrevistar pessoas que estão dispostas a participar do estudo. Então, vamos supor, dentro do curso de psicologia, você já é veterano, está lá no último período, e você vai lá entrevistar alunos do primeiro período. Com certeza eles vão topar, entendeu? Porque eles já querem já aprender mais como faz. Aqui já há uma questão, entre aspas, de autoridade, né, entre um e outro, ou mesmo o professor que quer entrevistar os alunos, ou o empregador que quer entrevistar os empregados, né, ou o prefeito que vai entrevistar ali os membros que fazem parte da administração dele, né? Então, o critério aqui na verdade, né, a pessoa já está já disposta, né, a dar esse testemunho, a dar essa entrevista. O segundo aqui é uma amostra intencional, né? Selecionar uma amostra com base nas informações disponíveis, né? Como, por exemplo, entrevistar os líderes das turmas de uma escola, né? Perceba, aqui eu seleciono não só por conveniência, mas eu adentro mais a esse universo, ou seja, não é só uma amostra de conveniência, mas eu quero ainda ser mais específico nisso, né? Como, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre o governo, né? Quem que seria interessante entrevistar? Será que uma coisa é eu entrevistar, por exemplo, todos os deputados? Uma outra coisa é eu entrevistar o líder do governo, né? Como, por exemplo, o líder da Câmara dos Deputados, né? O líder do Senado, né? Uma coisa é eu entrevistar os funcionários, né, de uma determinada empresa, de uma montadora. Uma outra coisa é eu entrevistar apenas, né, os acionistas, né? Uma coisa é eu me propor a entrevistar, por exemplo, uma família. Uma outra coisa é eu escolher apenas o chefe, entre aspas, dessa família, né? A mãe, o pai, que vai estar à frente, né? Uma coisa é, por exemplo, eu querer entrevistar músicos, né? Em sentido estricto que eu conheço. Uma outra coisa é eu querer entrevistar, né, um músico que venda muito, né, em específico, como, sei lá, Luan Santana, ou como pensando aqui no heavy metal, os irmãos Cavaleira, né, que, diga-se de passagem, né, foram os melhores músicos que o Brasil já produziu, né, de Belo Horizonte para o mundo, né, mas nisso aí, eu acho que eu não estou sendo muito científico, né, eu estou sendo bem parcial, né, perceba, na amostra de conveniência, existem muitas críticas aqui envolvidas, né? Mas tudo está no desenho do estudo, né? Não quer dizer que é uma amostra ruim, né? Não é porque é uma amostra de conveniência que tem que ser ad hoc uma amostra ruim, mas há de se considerar, por exemplo, as relações que aqui se tem, né? Se às vezes, né, as pessoas são muito próximas, por exemplo, isso pode contaminar o estudo. Como, por exemplo, quando eu tenho uma relação hierárquica, o patrão vai entrevistar o empregador sobre o que ele acha do patrão. Ele não vai falar que é ruim, né? Entende? Esse é o caso, né? Mas agora, por exemplo, numa universidade grande, né, como a nossa, você vai entrevistar, você do último período de psicologia vai entrevistar os alunos do primeiro. É uma amostra de conveniência,
mas não necessariamente é uma amostra ruim, né? Ao contrário, eu acho que é uma amostra boa, interessante. Aí vamos supor a amostra intencional. Você não quer entrevistar todos os alunos, você quer entrevistar, por exemplo, aqueles que você identifica que tem liderança, por exemplo, aqueles que decidiram participar do centro acadêmico, do grêmio, aqueles que participam de grupo de pesquisa, aqueles que estão dentro de uma determinada abordagem, né, seja abordagem cognitiva, abordagem evolucionista, a psicanálise, ok? Né? Essa é a lógica da abordagem de conveniência. E o outro ponto é a amostra por cotas, né? O que quer dizer? É uma pesquisa, né, realizada por etapas, ou seja, não é uma pesquisa que você realiza tudo de uma vez, né? Você vai abordar, né, as pessoas em um determinado momento, outras pessoas em um determinado momento, às vezes até as mesmas pessoas em um determinado momento, a depender, evidentemente, do seu tipo de estudo. Né? Um exemplo são as pesquisas eleitorais. Né? Se a gente pensar, né, as pesquisas de opinião eleitorais, elas se dão durante todo o período da campanha. Então, lá no começo, né, quando ninguém conhece muito ainda os candidatos que não fazem parte do mainstream, perguntado, né, qual é a probabilidade de você votar em ciclano, beltrano, tal, e você faz aquele desenho das intenções de voto, né, conforme o tempo vai passando, né, conforme a campanha vai rolando, conforme os fatos ali vão acontecendo, né, a expectativa é que as intenções de voto mudem, né? Vamos supor aqui um candidato, sei lá, presidente, é um cargo majoritário, né? Como, por exemplo, presidente, prefeito, governador, que esteja concorrendo à eleição, né? Não só os fatos da campanha em sentido estricto, né? Mas os próprios fatos da vida política que ele está vivendo tende a alterar as intenções de voto. Vamos supor que esse candidato à reeleição à presidência tenha um escândalo de corrupção no nome dele. E isso tende a afetar negativamente as intenções de voto e, consequentemente, aumentar as intenções de voto em outros candidatos que não ele, inclusive os candidatos tidos como outsiders, né? Ou seja, aqueles que não eram até então candidatos preferenciais, por assim dizer, mas passam a se tornar preferenciais, né, ao longo do desenrolar da campanha. Né? Um outro exemplo é uma pesquisa de mercado, que ela pode envolver, inclusive com o mesmo grupo, várias etapas. Né? Vamos supor que você vendeu um carro para o sujeito, e você faz a pesquisa no primeiro dia. O que você achou? Pô, o design é maneiro, né? Gostei do preço, custo-benefício, tal. Aí depois você faz uma pesquisa, essa mesma pesquisa, sei lá, 6 meses antes. Algumas coisas podem aparecer aí, falar, olha, não gostei tanto do desempenho do motor, né? Meio fraco, né? Vai subir a serra, ele fica ali fraquejando, né? O custo o gasto de combustível é muito alto, em comparação com outro carro que eu tenho lá, veja lá, gasto menos, né? Perceba, né? Nesse tipo de circunstância, quando a gente fala de amostragem por cotas, né? Por etapas, geralmente eu tenho uma perspectiva temporal, né? Eu quero acompanhar o desenrolar, né, de uma determinada coisa, né? Como, por exemplo, vamos supor que agora eu começo uma campanha de vacinação contra uma nova pandemia que surgiu, a pandemia de... Estou sem criatividade hoje, mas pandemia de tiaguismo, né? Todo mundo que é contaminado acaba virando meio que professor Tiago. Olha que criatividade bizarra, né? Então, nesse sentido, vamos supor que eu faça uma campanha de televisão, de rádio, tal. Eu faço uma primeira amostra, né? Um primeiro inquérito, né? De opinião, logo no começo, né? E aí, né? Você vai tomar a vacina contra o tiaguismo, né? Você fez o isolamento social para não pegar tiaguismo, você está usando máscara, né? Está evitando de pegar nas pessoas, está evitando de ler livro, né? Eu ouvi dizer que ler livro você pode correr o risco de pegar tiaguismo, né? E depois, nesse momento, né, a variável independente da campanha publicitária ainda não ganhou corpo, né? Porque as pessoas ainda agora, e depois de 2 meses, e depois de 3 meses, e depois de 4 meses, né? Você vai acompanhando e vai vendo se vai haver uma evolução, por exemplo, nas intenções.
Se as pessoas ao longo do tempo vão adquirindo mais intenção de tomar a vacina, e isso é um indicativo, por exemplo, de que a campanha está dando certo, né? Se com o passar do tempo, por exemplo, acontece justamente o contrário, se reduz a intenção, significa que talvez a campanha não esteja sendo bem sucedida, os argumentos que estão sendo usados não estão bastando, né? Os meios que estão sendo usados são insuficientes, e isso permite o que nós chamamos de correção, né, de rumo, né? O mesmo se dá na pesquisa eleitoral, né? Quando você tá aqui, né, numa corrida eleitoral, né, a gente usa esse nome, né, corrida de cavalos, né, sabe quando tá um cavalinho do lado do outro, é a mesma coisa, né? Então tá todo mundo bem intencionado aqui para votar um, aí tem o debate, o cara fala aquela baita bobagem, né? Fala, eu sou a favor de 13º para alienígena, e aquilo soa mal, né, na população, né? Você vai perceber que isso soa mal quando decai, né, a intenção de voto na pessoa, e quando você faz por exemplo, uma pergunta aberta, né? Por que você não quer mais votar no fulano se você estava super afim de votar no fulano? Ah, é porque ele quer ajudar alienígena, né? Por que ele não ajuda nós, né? Que já está aqui, já somos terrestres, né? Vai ajudar alienígena, né? O governo está sem dinheiro, etc, etc, né? Perceba. Aí, né, o que se tem, né? A possibilidade de você mudar o curso. Então, no próximo debate, né, ele pode se corrigir, falar, não é que eu queria ajudar o alienígena, né? Eu acho que a gente não tem que ter preconceito em relação a ele, mas se for escolher dar dinheiro pro alien, né, e dar dinheiro pro terrestre, a gente dá dinheiro pro terrestre, né? Aí vamos supor que isso soe mal, né? Fala, nossa, ele tá sendo alienígenofóbico, né? Você vai mudando os cursos, né? Cada tipo de amostragem vai depender do objetivo que você tem, vai depender da hipótese que você vai testar, vai depender da pergunta de pesquisa, do seu arcabouço teórico, ou mesmo das condições que você tem em curso, né? Às vezes você não dispõe de recurso algum, né? Apesar de ser interessante, seu tema de pesquisa, tal, você não conseguiu uma fonte de financiamento, não dá para você ficar indo para lá e para cá, e só tem a faculdade para você pesquisar. Vai fazer uma amostra de conveniência. Agora, vamos supor que você, né, só tem a faculdade para pesquisar, mas não é todo mundo na faculdade que interessa para sua pesquisa, né? Você quer entender mais as opiniões, as virtudes, os gostos dos professores. Então, você vai adotar uma amostra intencional, né? De toda a faculdade, você vai selecionar os professores. Agora, vamos supor que dentro da faculdade estão desenvolvendo um projeto de pesquisa chamado, um projeto uma ação, né, chamada, sei lá, Professor Feliz, né? Então, a cada dia da semana o professor ganha um presente, um beijo, tem que fazer exercício e tal, e você vai mensurar isso aí ao longo do tempo, se o professor está se tornando mais feliz de fato, ou se ao contrário, se isso aí é uma baita bobagem, não está ajudando. Enfim, acho que foi claro, né? Então vamos dar sequência, né? Em sentido oposto, né, uma amostra probabilística é aquela aonde a amostragem de seleção é feita de maneira aleatória, sem interferência do pesquisador. Por isso que eu coloquei ali o desenho do dadinho, entendeu? Você jogou o dado, vê o que cai, né? Como, por exemplo, uma pesquisa de opinião de rua. Você para qualquer pessoa na rua, seja ela jovem, velha, bonita, feia, rica, pobre, não importa, né? Parou, ou jogou o questionário lá na internet. É quem responder, né? Perceba, né? É bem diferente, né, entre um e outro, né? No primeiro você já, ó, vamos marcar aqui, ó, você já, e junto com o som, vamos fazer som junto aqui, ó. No primeiro você, ó, já tem, né, acesso de alguma forma, né? Você já está mirando em alguém. No segundo, não tem o acesso, não tem. E o primeiro tipo é o que nós chamamos de amostra aleatória simples, né? Como que funciona? Todos os elementos que compõem o universo têm a mesma probabilidade de serem escolhidos, né? É que nem, por exemplo, numa rua no centro de Curitiba, no centro de São Paulo, no centro de Belo Horizonte, no centro de Salvador, no centro
de Rio Branco, enfim, se eu tiver de olho fechado, né, esticar o braço e pegar uma pessoa, a probabilidade dele ser homem, mulher, criança, velho, é igual, né? E um exemplo aqui são pesquisas de satisfação, né? Como, por exemplo, com uma amostra de clientes de um banco. Só não vai ter criança, né? Que não pode abrir conta no banco, né? Mas conta em banco é universal. Todo mundo com maior de 18 anos, né? Você pode ter até menos de 18 anos, já pode ter a conta no banco. Você tem todo o perfil de pessoa, né? Todo o perfil. Se você colocar aqui, né, todos os clientes do banco aqui, um papelzinho dentro de uma caixa e sair selecionando, escolhi aqui o Arioval, escolhi aqui o Valdeci, escolhi aqui a Simone, escolhi aqui o Beltrano, o Ciclano. Isso é uma amostragem aleatória simples, né? Não existe uma maior probabilidade de ser homem, não existe uma maior probabilidade de ser mulher, né? Não existe uma maior probabilidade de ser idoso, rico, pobre, né? Ou seja, as características aqui elas estão diluídas, né? E a probabilidade delas virem aqui a se reverberar se dá em igual medida, né? O segundo ponto é o que nós chamamos de amostragem aleatória sistemática, ou seja, é a mesma lógica do tipo anterior, porém a população deve ser ordenada e identificada por posição. Então, por exemplo, eu vou entrevistar as pessoas da classe A, da classe B, da classe C, eu vou entrevistar apenas pessoas que moram no bairro, pensando em Curitiba, por exemplo, no bairro do Portão, no Santa Quitéria, no Água Verde, justamente para segmentar de maneira comparativa, entendeu? O que o pessoal do Água Verde está pensando sobre o candidato Zé da Linguiça e e lá no Boqueirão, como que tá? E lá na Vila Zumbi, como que tá? A fim de você estabelecer uma comparação. Pode ser uma comparação de gênero, né? O que as mulheres e os homens, né, acham acerca de um determinado produto, de um determinado candidato, né, de uma determinada campanha de televisão, de um determinado filme, de um determinado. Perceba, ainda é aleatório, mas há aqui uma posterior, né, ou ainda anterior estratificação desse grupo, né, por característica. O caso, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de boca de urna e pergunto a escolaridade do cara, pergunto a faixa de renda do cara, pergunto onde ele mora e utilizo esses dados na sistematização, né? Então, falar, pessoas que têm mais ensino universitário, mais educação, são mais propensas a votar no candidato Zé do Alho. Agora, candidatos que têm, eleitores que têm menor escolarização, estão mais inclinados a votar no Zé da Pipa, ou qualquer outra coisa. Pessoas que têm mais renda gostam mais de tomar Kaiser, pessoas que têm menos renda gostam de tomar mais Skol, né? E por aí vai, né? A depender do objetivo aqui, da hipótese, né? Do objetivo geral, do objetivo específico. Segundo ponto, uma amostra estratificada. Então, a população é dividida em segmentos, em a amostra é selecionada para cada segmento. Um exemplo aqui, pesquisas que desejam saber a opinião entre diferentes grupos, né, como homens e mulheres. Parecida, por assim dizer, com a ideia da amostra sistemática, né, mas aqui a segmentação tende a se dar a posteriori, né. É o caso, por exemplo, eu vou pesquisar aqui no banco de dados do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e no filtro de seleção ali dos dados que eles já têm, eu seleciono, eu quero a resposta só de homem, e lá escolho, eu quero as respostas só de mulher, pá, e depois eu faço um comparativo, né? Como eu vou fazer esse comparativo, a estatística que eu vou usar, aí outros 500, né? Mas o objetivo é justamente você estar comparando, né? Torcedores do Corinthians e do Palmeiras, né? Pessoas que usam iPhone e pessoas que usam Samsung, pessoas que gostam de rock e pessoas que gostam de reggae, e por assim vai. Em um último escopo,
é a amostragem por conglomerado, ou seja, sorteia-se um conjunto e procura-se estudá-lo na sua totalidade. Por exemplo, famílias, organizações. Nesse caso, a pesquisa é aplicada em todos os funcionários de uma empresa. Então, tenho lá, né, sei lá, 5 mil funcionários. Tá difícil pesquisar todos. Eu vou sortear. Vamos supor que desses 50 aqui eu sorteei 50. Aí eu vou pesquisar em profundidade, né? Vou fazer uma pesquisa aqui ampla com esses 50 funcionários. Então, a amostragem aleatória simples, a amostragem aleatória sistemática, a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerado. Olha o dado aqui bem pertinho. Bom, então no tipo da amostra, na amostra probabilística, qual que é a característica? Todos os elementos da população têm possibilidade de fazer parte da amostra e, não obstante, nessa condição, são obtidos pela definição das características de cada população. Entende? É a característica que vai definir se entra ou não no estudo. Esse tipo permite a utilização de dados estatísticos, que já é minha praia, que compensam a possíveis erros amostrais e outros aspectos importantes para a significância da amostra. É o caso, por exemplo, da pesquisa eleitoral. Né? E ele dá, né, o índice de confiança, né? Tem 3%, 3 pontos a mais, 3 pontos a menos. Né? Isso é a confiabilidade da pesquisa. Né? Agora, na amostra não probabilística ou por julgamento, a escolha dos elementos está relacionada com as características da pesquisa ou de quem faz a amostra. Não há aqui, nesse caso, uma fundamentação estatística que você possa, como que eu posso dizer aqui, generalizar para um nível universal. Não, serve para aquele cenário que você está fotografando. Eu quero o pessoal da academia de ginástica X. As opiniões que você teve na academia de ginástica X, de novo falando academia de ginástica, né? No outro vídeo eu falei também, sinal que tá ficando velho, academia de musculação, né? Academia de treinar, né? Não vai dar para você a estender essa percepção para todos os grupos, porque ali tem uma singularidade. Então, pensando aqui, né, na amostragem aleatória simples, o pesquisador atribui a cada elemento da população um número único, depois seleciona um desses elementos de maneira aleatória. Então, aqui, o questionário aplicado para saber a satisfação de um cliente do banco, do lado do mercado, etc, etc. Na amostragem aleatória sistemática, a lógica é a mesma do tipo anterior, mas a população deve ser ordenada e identificada por posição. É o caso, por exemplo, da pesquisa de boca de urna, né? Onde você quer saber, por exemplo, uma zona eleitoral ali específica. Já na amostragem estratificada, o pesquisador divide a população em segmentos e uma amostra é selecionada para cada segmento. Ou seja, o estudo aqui espera encontrar uma posição diferente, por exemplo, entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre gays e héteros, entre pessoas do Partido Republicano e do Partido Democrata, no caso dos Estados Unidos, em pessoas que trabalham na indústria, pessoas que trabalham no agronegócio, em pessoas que são professores e pessoas que são cientistas da computação, diagramadores, psicólogos, ou seja, você cria critérios justamente para você comparar. E a amostragem por conglomerado, aqui o pesquisador ele vai sortear um conjunto e procurar estudá-lo em sua totalidade. Então, dentro de uma empresa, né, sei lá, dentro de uma universidade, eu tenho 5 mil professores, 3 mil professores, 300 professores, eu vou sortear 30 deles e faço a pesquisa com esses caras, né, não com todos. Na amostragem por acessibilidade ou por conveniência não probabilística, você vai escolher com base na acessibilidade, ou seja, na facilidade, na proximidade. Então, por exemplo, eu trabalho vamos supor,
que eu vou entrevistar as pessoas do meu condomínio que trabalham com varejo, né? Enfim, por que eu escolhi as do meu condomínio? Porque está perto de mim, ok? É o critério proximidade, é o critério acesso, é o critério facilidade. É ruim? Não, não é exatamente ruim, mas tende a ser menos significativo no que diz respeito ao potencial de você aqui tá generalizando, né, do que uma pesquisa probabilística, né? A amostra por tipicidade ou intencional é aquela que não é só por acessibilidade, mas que você elenca, né, membros específicos de determinado grupo de acordo com a característica que aqui está envolvida. Então, por exemplo, né, eu quero entrevistar o exército ucraniano, mas eu não quero saber de todo mundo, eu quero saber do Zelensky, eu quero saber ali do que está na frente, né, do grupo, né? E a amostragem por cotas, o pesquisador ele vai realizar a pesquisa por etapas, ou seja, ele classifica a população, desenha o estudo e vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Como é o caso, por exemplo, da pesquisa eleitoral. Então, você vai desenvolvendo ela ao longo da campanha, né? Realiza em um momento, realiza em outro, realiza em outro, realiza em outro, justamente para você ver como evolui, né? Como vai mudando, né? Esse cenário. Bom, então aqui, né, já nos aproximando aos 45 do segundo, um comparativo entre dados quantitativos e dados qualitativos. No dado quantitativo, você já no momento ali da captura, vai transformando, dentro de um instrumento estruturado, você vai transformando isso em número, você transforma em código, com o objetivo justamente de você comparar de maneira matemática isso depois, né? Do outro lado, no dado qualitativo, você vai capturar na coleta e você vai ter uma grande diversidade, né? Olha o trava-língua aqui. E como você vai analisar isso, vai se dar a posteriori, né? Como, por exemplo, um conjunto audiovisual, obras artísticas, um texto de literatura. O dado quantitativo, eu prefiro particularmente mais, ele é mais fácil de trabalhar. Evidentemente que, para você analisar, não basta você encontrar uma relação matemática entre variáveis, né? Você tem que ter também um olhar crítico em relação a isso, como é o caso que eu sempre digo, né? Vamos supor que nós estejamos na Finlândia e lá, por exemplo, o preço da banana sobe concomitante à redução das gravidez, ou seja, quando as mulheres ficam menos grávidas, a banana fica mais cara. Eu pergunto, a banana causa gravidez ou a gravidez causa vontade de comprar banana e faz o preço subir? Na verdade, não. Na verdade, o que há aqui é uma terceira variável que é o inverno, o que faz, por sua vez, né, com que, enfim, as pessoas se relacionem menos e as plantações sejam menos frutíferas, né, com que faz com que caia a oferta e, consequentemente, o preço suba. No dado qualitativo, você vai além. É análise de discurso, é análise de conteúdo. Então, você vai analisar, por exemplo, as falas em um debate, você vai analisar, por exemplo, o conteúdo de uma determinada obra, enfim. Então, na análise de dados quantitativos, a análise é levada em conta considerando o nível da mensuração mediante a estatística. Agora, na análise dos dados qualitativos, os tipos principais de análise, né, são justamente o conteúdo e a análise do discurso, ou seja, o que é dito, como é dito, ou seja, o que está nesse conteúdo, o que não está nesse conteúdo. Para fazer análise quantitativa, você tem que ter um software estatístico, como por exemplo o R, o SPSS, né, ou um outro software. Nesse caso, você vai explorar e analisar os dados, codificá-los por variáveis de estudo,
avaliar a confiabilidade do instrumento de coletas, realizar as análises estatísticas, efetuar análises adicionais e depois preparar os resultados para apresentá-los na forma de gráfico, na forma de tabela, entendeu? Ou seja, então aqui é o software que vai dar a relação. A partir daí, né, você já vai ter um resultado, mas você precisa ter uma base teórica para analisar esse dado, para chegar a uma conclusão do resultado. Na análise qualitativa, o esforço está em organizar e preparar os dados para análise, ler as informações obtidas e refletir sobre o seu significado. Você precisa codificar os dados, né, diferente da quantitativa, que esses dados já vêm quantificados. E aí, né, gerar uma codificação, informar a descrição e realizar a interpretação. Eu, particularmente, gosto muito de análises qualitativas, mas não faço. Acho mais difícil, por assim dizer. Acho mais fácil de se eu parecer analisar análises quantitativas. Então, nesse sentido, o último ponto que eu trago é a questão da formatação textual, né? Então, cada elemento que você vai pôr no seu texto vai ter que ter uma forma. Por exemplo, a tabela, ela não tem a borda externa, lateral, né? Só a borda em cima. O quadro, ele já tem todas as bordas fechadas, né? E figura pode ser o quê no seu texto? Foto, mapa, gráfico, entre outro, né? Vamos dar aqui um exemplo. Uma tabela aqui do IBGE. Então você não tem as bordas laterais, né? Embaixo você tem ali a fonte, IBGE, diretoria, pesquisa, papapá, papapá. Então as bordas laterais são abertas, os dados são quantitativos e devem ser acompanhados de título, cabeçalho, fonte, nota explicativa, ok? Já no quadro, perceba, é quase igual, mas a tabela o quadro, quer dizer, é fechado. Você tem as bordas laterais fechadas, né? Os dados aqui são qualitativos, né? Perceba, tudo é texto e deve ser acompanhado, né? Tanto do título como da fonte, como tá ali, ó, Fleury, papapá, Fleury, é a fonte, né? A mesma coisa vale também para um gráfico. Você tem que ter um título e pode ser aqui uma foto, um mapa, uma gravura. Você vai ilustrar aqui informações, né, na forma de gráfico, e tem também que ter o título, tem que ter uma numeração, tem que ter uma fonte, e vai no mesmo sentido, né? O gráfico é muito legal, que você consegue colocar, às vezes, de maneira mais inteligível, né, uma determinada informação. É isso, gente. Apertei um pouco aqui o acelerador no final, porque também tinha, eu acho que muitas informações que eram como que eu posso dizer, triviais, não menos importantes. Quer dizer, tudo é importante, mas informações muitas que são mais intuitivas e outras que vão demandar, talvez, né, já na execução da pesquisa, mas ali um esmero, né, de você aferir ali em loco. Prezados, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Pesquisa, gente, volto a dizer, é que nem matemática, é que nem culinária. Você só aprende, consumindo, e 2, fazendo, né? Evidentemente que todos esses passos que eu trouxe aqui vão funcionar como um mapa e como um GPS. Vão apontar direções, vão facilitar o caminho, mas o que vai definir se vocês vão ou não executar pesquisas de qualidade é o ímpeto que vocês vão ter em consumir ciência e também em fazer ciência. Prezados, é hora de colocar a mão na massa. Para mim foi um prazer estar lecionando essas 4 aulas para os senhores. Espero que em outras oportunidades, né, eu tenho a possibilidade, né, de estar falando aqui com os senhores, e o meu canal está simplesmente aberto. Eu tenho um e-mail, thiago.morais@uniandrade.edu.br. Então, qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer comentário, pode mandar para mim, ou pode deixar aqui embaixo nos comentários. Dá aquela curtida também, se inscreve aqui no canal, né? É um canal aqui ligado à Uniandrade, mas tem muito conteúdo acadêmico bacana. Vamos manter o diálogo, tamo junto, um grande abraço para todos e até a próxima. Valeu!